capítulo 7, a partir do versículo 11. Aleluia. Nós vamos ler 5 versículos, 6 versículos. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 7, do versos 11 em diante. O filho da viúva de Naim. Diz assim: e aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, o contexto principal dessa palavra é sobre compaixão. Sobre compaixão, é a compaixão que Jesus teve daquela mulher. Esse é o contexto central. Mas nós aprendemos muita coisa, podemos retirar muitas lições dessa palavra. E aqui a primeira coisa que eu vi, que Naim é uma palavra profética para aquela ocasião. O nome Naim. Irmãos, eu não sou pregador. A gente faz porque nós somos chamados para fazer a obra do Senhor. Nós somos servos. E servo, ele não foi chamado para ser servido. Servo foi chamado para servir. Nós fomos chamados para servir. Sabendo fazer ou não sabendo fazer, nós fomos chamados para servir. E eu não sou pregador. Para mim pregar uma palavra, eu pesquiso, eu estudo muito mesmo. Eu estudo e muitas das vezes não falo nem um quarto do que eu estudei. E muitas das vezes eu subo aqui e começo a pregar e não falo nada daquilo que eu estudei. Às vezes Deus muda tudo, né? E aquilo que eu estudei, que eu fui sim para a internet, que eu puxo muita coisa da internet, muito conhecimento, né? E às vezes eu não falo nada do que eu puxei lá. Mas eu quero falar para você que o que tem na internet tem coisa boa e tem coisa que não presta. Depende de cada um do que você vai retirar de lá. Tem muitos estudos na internet que você aprende dentro de um mês o que você não aprende lendo diretamente, pesquisando aqui durante um ano. Porque lá já foi feito um estudo há muito tempo. Então facilita. Essa é uma ferramenta para nos facilitar. Não quer dizer que você vai pegar tudo da internet. Eu estava pesquisando e eu lia essa passagem, e aqui acolá dava vontade de ir no banheiro, e eu ia meditando naquela passagem, e eu voltava e falava para a Tiana: Deus me revelou algo.
E várias vezes, enquanto eu estudava, Deus revelava coisas que eu nunca tinha visto. E eu já li essa passagem várias vezes. E uma das coisas que eu vi lá na internet, o significado da palavra Naim, que tem tudo a ver com aquele acontecido. A palavra Naim, ela significa no hebraico, aldeia da consolação. Naim era uma pequena cidade povoada por pequenos agricultores, e aquele povo ali, eles sobreviviam da agricultura, da colheita, do cultivo de uva, da azeitona, né? Do figo, do trigo. Eles viviam de criação de animais. Então era uma cidade pequenininha. E se você procurar na Bíblia, só vai encontrar essa única vez que fala sobre a cidade de Naim. Ela era pequenininha, mas ela trazia o nome dela, uma profecia. Uma profecia. E essa profecia, ela veio se cumprir na primeira ressurreição que Jesus fez a alguém, que foi quando ele ressuscita o filho da viúva. Ele teve compaixão. Ele foi até aquela mulher para consolar ela. Muitas das vezes você se acha pequeno, fraco, mas Deus é aquele que faz, sabe, o pequeno crescer. Ele faz o humilhado ser exaltado, e ele faz o exaltado ser humilhado. Aquela cidadezinha que ninguém dava nada por ela, unicamente uma vez na Bíblia é falada, é uma das passagens mais maravilhosas que tem. Foi a primeira ressurreição de Jesus, e ela continua sendo pequena, mas ela é lembrada o mundo, a vida inteira. Todo o tempo agora ela é lembrada. Nunca mais Naim será uma cidade esquecida. Quando Deus tem um encontro com você, querido, não importa o seu tamanho, você será lembrado, você será reconhecido. Não importa a sua estatura, não importa o seu conhecimento, não importa o que você tem, poder aquisitivo. Quando Jesus tem um encontro, não importa a situação que você está, não importa se você está vivo, se você está morto. Quando Jesus tem um encontro, alguma coisa muda. E diz lá no verso 12: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Irmãos, no passado, a mulher era discriminada demais. A mulher, ela não podia sair para fora de casa. Antes do casamento, ela não podia sair. Depois do casamento, ela saía com um véu que era para os demais que encontrasse saber que ela era casada. A mulher não podia trabalhar lá fora. Uma viúva, nossa, a viúva então era desprezada. Eu estava lendo e encontrei uma lei chamada Lei do Levirato. Essa lei é o seguinte: quando o marido dessa mulher morre, ela não herdava nada, pastor. Ela não herdava absolutamente nada. Se ela tivesse um filho, a herança do marido passaria para o filho, e ela viveria da herança do filho. E a situação dessa mulher é que o único filho dela morre. Ou seja, aquilo que era para o filho dela, agora volta para os irmãos dele.
O que era para essa mulher viver, agora volta para os irmãos dele. E se os irmãos do esposo dela. E se ele não tivesse irmãos, voltaria para alguém mais próximo da família dele. E essa mulher, ela viveria do quê? Por isso que lá em Salmos 68, verso 5, fala que Deus, Ele é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Deus, Ele não vai te deixar órfão, Ele não vai te deixar sozinho, porque aí agora você passa a ser filho dele. Deus, Ele tem um ciúme pelos órfãos, pelas viúvas, pelos estrangeiros. Quando, lá no passado, eles tinham uma lei, o seguinte, que quando o agricultor, ele colhia algo, aquilo que sobrava, ou aquilo que caía no chão, ele tinha que deixar lá. Você está lá colhendo o milho e a espiga cai no chão, aquela espiga é para ficar lá. Porque era liberado para os estrangeiros, o órfão e as viúvas passarem e colher isso para o seu sustento. Eu quero até ir lá em Salmos para me ler melhor essa passagem. Em Salmos 68, verso 5, ele fala assim, ó: pai de órfãos e juiz de viúva é Deus no seu lugar santo. Ainda que você não fosse abençoado materialmente, você teria um lugar guardado no céu, em Deus. O que eu quero falar com tudo isso? Deus, Ele é um pai amoroso, compassivo, o tempo todo. E Ele tem compaixão de cada um de nós. Mas é o seguinte, o que Ele fala? Que Ele abençoaria, olha só, deixa eu ver se eu marquei aqui. Deuteronômio 14, 28, de seguinte fala assim, ó: ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano, e o recolherá nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Olha só, até essa viúva, até esse órfão, que tinha Deus como pai, como juiz, como zelador, como cuidador, protetor delas, nem mesmo eles estavam livres de correr atrás dos seus bens, de correr atrás do seu sustento. Deus o abençoaria, sim, mas Ele o abençoaria em todas as obras das suas mãos. Ele já permitiu que lá, enquanto o Paulo colhesse a espiga de milho e o trigo, sobrasse alguma coisa. Ele já permitiu, Deus já fez com que isso acontecesse. Para quê? Para que a viúva pudesse ir lá e colher. Se ela não põe a mão no arado, nada ia acontecer. E Jesus, irmãos, Ele encontra, diz a palavra que Jesus vinha chegando em Naim. Quando eu orei, eu falei assim, que Deus está no controle de todas as coisas. E de fato,
por que Jesus passa exatamente ali naquela hora? Porque ele sabia de tudo. Ele sabia do que aquela viúva precisava. Ela sabia que era naquele instante que ele ia encontrar com aquela mulher. Eu quero falar para você que Deus sabe o que você precisa. A tua vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. E nada foge do controle dele. Às vezes você veio para cá, né? E quem será que vai pregar? O que Deus tem para mim lá hoje? Olha, Deus estava no controle. E Ele sabia que você precisava ouvir algo como isso hoje. Às vezes você está aí falando assim, mas meu Deus, até quando vai essa situação? Se compara a você na situação daquela viúva. E Deus cuida dela. Diz a palavra que os pássaros, eles não trabalham, eles não tecem, eles não fiam, mas o Senhor as alimenta. Nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, toda a sua riqueza, se vestiu como um lírio dos campos. Deus cuida. A sua vida está nas mãos de Deus. E Ele está no controle de tudo. Não se desespere. Não se desespere. Deus está falando para você na noite de hoje: para de chorar. Não chore, porque hoje chegou a solução do teu problema. E Jesus, Ele encontra, Ele vem vindo, entrando em Naim, e na porta da saída ali, encontra outra multidão, trazendo um defunto filho daquela mulher viúva. Outra coisa que me chamou a atenção, Jesus, Ele não foi lá e primeiro salvou, ressuscitou. Primeiro Ele foi lá e consolou ela. Naim, em hebraico, aldeia da consolação. Essa era a profecia que trazia a cidade de Naim. E Jesus consola aquela mulher: não chores. Você já imaginou você no lugar daquela mulher? Talvez ela nem sabia que era Jesus. E vai chorando ali, ela e aquela multidão, levando a sua esperança, levando a sua família, levando a sua vida, levando tudo aquilo que aquela mulher tinha, era aquele filho. E alguém lhe aparece e fala assim: meu, para de chorar. Imagina o que ela pensa. Imagina, Dimas, ou Denis, se eu chego, você está num velório lá de alguém querido, e eu chego e falo para você: mas para de chorar, não chora não. Meu, não tem noção. Você quer o quê? Que eu cante aqui? Mas quando Jesus fala, cara, é diferente. Quando Jesus fala, você sente uma paz. Sabe, quando você ouve alguma coisa que não é de Deus, aquilo te incomoda. Parece que aquilo não cai bem, sabe? Parece que aquilo é uma acusação. Mas quando Deus fala, você sente uma paz. Quando você chega num lugar carregado de forças negativas, você sente, sabe, né, pastor? Nós já entramos em lugares aí, possessos, que parece que está te furando. É um arrepio tão terrível que parece que aquilo está te furando. Mas quando você chega num lugar cheio da graça de Deus, da paz de Deus, sabe, aquilo é tão gostoso, é tão maravilhoso, que você não quer nem sair daquele lugar. Quando Deus fala com você, é diferente. Eu acredito que quando Jesus fala com aquela mulher: não chore, eu acredito que cessou as lágrimas naquela hora. Porque eu acredito que ela sentiu uma paz tão grande,
Ela não sabia o que ia acontecer segundos, minutos depois, mas ela já sentia algo diferente, algo maravilhoso. Talvez ela falasse assim: eu não sei quem é que está falando isso, mas isso me consola. Sabe, quando Jesus fala com você, vem o consolo, vem verdadeiramente a compaixão dele sobre a sua vida. E depois que ele tratou com o vivo, é que ele vai tratar com os mortos. Querido, você está neste lugar porque você confia em Deus. Você está nesse lugar porque você acredita, você crê que há um Deus que tudo pode. Você está aqui porque você veio adorar a esse Deus que tudo pode. Então você está aqui porque você está vivo espiritualmente e Deus está tratando com você na noite de hoje. Depois é que ele se move em direção àquele esquife, aquele defunto, e toca no caixão, e só depois que ele toca é que aqueles homens param. E aí ele manda que aquele jovem se levanta. E o jovem se levanta e começa a falar. Você imagina o que ele começou a falar? Você faz ideia do que aquele jovem começa a falar? Eu comecei a imaginar, Dimas, assim, sabe? Eu dentro daquele caixão, cara. E de repente eu acordo, me deparo sentado dentro de um caixão. Você faz ideia do que aquele jovem começou a falar? Eu duvido que ele perguntou: o que aconteceu? Por que eu estou aqui? Rapaz, eu acredito que ele começou a glorificar a Deus. Eu acredito que ele começou a exaltar o nome do Senhor. E a pergunta hoje é: você tem motivo para agradecer a Deus? Você tem motivo para glorificar a Deus? Você está vivo ou você está morto? Os mortos não poderão te louvar, Senhor. Da sepultura não haverá louvor, não haverá adoração. Mas aquele jovem, eu quero falar para você que do meio para o fim dessa mensagem eu não estudei mais. Foi exatamente o que eu falei. Irmãos, Deus é maravilhoso. E Ele fez um milagre maravilhoso na vida daquele jovem. Eu acredito que tudo que saía da boca dele era agradecimento, era louvor, era adoração, era exaltação ao nome do Senhor. E é o que nós vivos temos que fazer, é adorar, é agradecer a Ele por mais um dia de vida, por mais um minuto, por mais um segundo. Pastor, o que mais nós temos visto nos dias de hoje é morte, é desânimo. Sabe, as pessoas se perguntando: por que meu pai morreu, por que minha mãe morreu, por que meu filho, por que meu irmão foi, por que Deus permitiu. Eu estava pesquisando, são 176 milhões de pessoas que morreram por conta do Covid. São Paulo tem 213 milhões de pessoas. Aliás, desculpa, o Brasil tem 213 milhões de habitantes. Você imagina quantos habitantes? Você imagina cada capital, cada cidade, cada estado do Brasil junta toda essa população e ser quase toda essa população que morreu no Brasil, no mundo, por conta do Covid. E você que está me ouvindo aí pela internet, às vezes você tem se questionado, perguntado: por que Deus permitiu que fulano foi? Cara, eu falo para você, faça a pergunta diferente: por que Deus permitiu eu estar vivo?
Por que que Deus permitiu que você não morresse? Por que que você está vivo, cara? Ó, eu vi uma cena num filme há um tempo atrás, que o cara chega num velório e alguém estava lá desesperado e ele chorando, e ele fala assim para ele: olha, agradeça a Deus por cada segundo que Ele permitiu que essa pessoa querida viveu com você. Meu, olha que conforto, que consolo. Paulo, o que que eu fiz, cara, para Deus, para Ele permitir eu viver 50 anos? Que coisa, que de bom eu fiz para Deus, para Ele me permitir durante 50 anos, pastor, eu ter meu pai e minha mãe. Então, quando meu pai e minha mãe partir, eu tenho que agradecer a Deus. Senhor, o Senhor permitiu que eles ficassem comigo todo esse tempo. Se eu tivesse ficado um ano com eles, eu teria que ser grato, porque eu não fiz nada para merecer isso. O que que eu fiz para merecer, meu querido, que você estivesse aqui hoje? Que nós tivéssemos união, que nós tivéssemos comunhão. O que que eu fiz para merecer isso? O que que eu fiz para merecer estar neste lugar e ouvir uma palavra de Deus? Quantos homens e mulheres de Deus têm subido neste lugar aqui, nesse púlpito, e têm pregado uma mensagem gloriosa de transformação, de mudança para a minha alma, para a minha vida? O que que eu fiz, Ednilson? O que que você fez para merecer isso? Então, se alguém da sua família morreu, se as coisas não vai bem, começa a fazer a pergunta diferente para Deus: por que que o Senhor me permitiu estar até aqui, vivo até agora? Deus tem um propósito na sua vida. Meu, Deus quer te dar uma nova oportunidade. Deus dava para aquele mancebo, para aquele jovem, uma oportunidade, uma nova oportunidade. Se foi pela mãe, eu não sei. Se foi por ele, eu não sei. Mas uma coisa é certa: eles não mereciam, como eu não mereço. Foi pela compaixão de Deus, foi pela misericórdia do Senhor Jesus, que Ele dá mais uma oportunidade para aquele jovem. Você que está aí, ó, nos ouvindo pela internet, quem sabe já tentou até se suicidar. Jesus está falando assim, ó: eu te dou uma nova oportunidade hoje. Eu te amo e eu quero ter uma comunhão com você. Todo esse tempo que você viveu, eu sustentei você nas minhas mãos. Eu tenho guiado você. Ah, Senhor, mas a luta está difícil, a provação está difícil, a tempestade está muito forte. Ei, como diz meu amigo Josimar, escute aqui. Tudo isso serve, sabe para quê? Para te fortalecer. É através das lutas, da tempestade, que você vai se fortalecendo. Deus tem uma nova oportunidade para você. Aceite essa oportunidade que o Senhor te dá. E eu tenho uma última pergunta a fazer para você, dentro dessa palavra. A parte B do verso 11 e a parte B do verso 12. A parte B do verso 11 fala assim, ó: e com ele iam muitos dos seus discípulos
e uma grande multidão com Jesus. E a parte B do verso 12 fala assim: filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão. Aqui são duas grandes multidões. Eu vou fazer uma pergunta para você, você responde para você mesmo, não precisa levantar a mão ou falar. Qual das duas multidões você gostaria de estar hoje? Qual das duas multidões você está? Qual você faz parte? Da multidão que estava com Jesus ou da multidão que estava com a viúva e o defunto? Isso em sentido figurado, lógico, espiritualmente falando. Qual dessas duas multidões hoje você espiritualmente estaria? Talvez o que eu vou falar para você agora venha mudar a sua opinião ou confirmar a sua opinião. Tem uma parte que Jesus fala assim com os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E um lá fala assim: João Batista. Outros falam Elias. Outros falam assim: um dos profetas. Mas Pedro diz: tu é o Cristo. Quantas pessoas, outros falam uma coisa, outros falam outra, outros falam outra, apenas um fala que ele era o Cristo. Ou seja, aquela multidão, as multidões que seguia Jesus, muitos, a maioria nem sabia quem ele era. A maioria daquele povo, eles nem sabiam quem ele era. Eles queriam os milagres, eles queriam as curas, eles queriam vitórias, eles estavam ali interesseiros, sabe, por interesse, interessado em alguma coisa, numa bênção. Lógico que nem todos, muitos queriam o Senhor, muitos procuravam os pés, adorar o Senhor, mas a maioria procurava as mãos, como diz o louvor. Procurava as mãos, as bênçãos, as vitórias, a cura, a solução dos problemas. Numa saída que eu estava lendo, eu saí e comecei meditando nessa palavra. E Deus põe no meu coração isso. A multidão, olha só, gente, a multidão que estava com aquela mulher, eles não estavam interessados em nada. Eles estavam ali porque compadeceram da situação dela, porque eles tinham compaixão daquela mulher. Eles queriam ajudar ela na situação mais difícil da vida dela. E eu cheguei à conclusão que aquela multidão era muito mais parecida com Cristo do que a multidão que estava com ele. A multidão, tudo que Jesus quer é que nós tenhamos amor, compaixão, né? Uns pelos outros, comunhão. Mas a maioria que vinha com ele só estava interessado. Muitos nem sabiam quem ele era. Deve ser um profeta aí, ele vai me abençoar e acabou. Mas quem estava com aquela mulher sabia quem ela era. Era uma pobre viúva que não tinha nem um café para dar para eles. Mas eles estavam lá por compaixão por ela. Essa multidão que estava fisicamente mais distante de Jesus,
espiritualmente estava muito mais próxima dele. Era muito mais cristão. Era muito mais parecida com Cristo do que aqueles que estavam seguindo ele. Talvez você falou assim: eu quero fazer parte da multidão que estou com Cristo. Mas que você faça parte, sim, da multidão que está com Cristo. Mas aquela multidão não despreze a multidão que estava com a mulher. Queira ser parecida àquela multidão. Queira ser parecida com Cristo. Queira ter compaixão. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. As palmas exaltam o Senhor. Irmãos, se você tem o desejo de ofertar ao Senhor, o irmão Antônio vai passar com a sauna e vai estar assim, trazendo a oportunidade de você contribuir. E eu quero assim falar para você que nós estamos fazendo uma obra social, né? Digamos assim, para comprarmos uma mesa de som. Hoje, graças a Deus, não falhou, né? Mas teve dia aí que acho que foi o dia todo falhada, não chegou a nem sair o som. Essa mesa é muito antiga e nós precisamos comprar algo, queridos. E Deus, ele não vai derramar dos céus, como ele mandou deu a oportunidade daquela viúva ir lá e pôr a mão no arado. Vai lá, eu já preparei, eu já deixei umas espigas cair, eu já deixei um trigo cair, as uvas eu deixei longe para eles não conseguir pegar, eu já deixei lá para você ir e pegar. Então Deus, ele não vai derramar as coisas, sabe? Ele não vai derramar as bênçãos sobre nós. Cara, nós que temos que correr atrás. Não estou falando você de fora da nossa igreja, não. Se bem que se você quiser contribuir, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Mas eu estou falando eu e você, obreiros, homens e mulheres de Deus, que entramos nessa casa e temos o prazer de receber uma palavra como essa. Todos os dias de culto. Deus, ele não precisa desse teto aqui, cara, dessa energia, dessa mesa de som, sabe, desse microfone, desses instrumentos, de alguém que canta. Não, quem precisa de tudo isso, de um banco, somos nós mesmos. E a irmã Andréia Camilo, ali da cantina, ela vai fazer no dia da Santa Ceia panquecas. São 4 panquecas, um combo com 4 panquecas, sendo 2 de carne e 2 de frango. Eu acredito, se você quiser só de carne, há possibilidade de conversar com ela, né? E pedir a sua só de carne ou só de frango, como você desejar. E mais uma salada de maionese, isso por R$25. Vai ser no dia da Santa Ceia que vão entregar. Eu quero falar para você que você tem que confirmar isso até quinta ou sexta-feira, no máximo, antes da Santa Ceia, que ela vai fazer no sábado, para trazer no domingo, que é o primeiro domingo do mês de novembro. Irmãos, eu faço um apelo para você: ajude. Você já vai vir para a Santa Ceia, vai voltar com as panquecas, com a sua mistura, que você não teve o tempo de fazer a mistura, né? E você está abençoando a casa de Deus, para que nós tivéssemos um som melhor. Ela vai doar esse dinheiro para nós comprarmos a mesa. Algumas pessoas já doou. Se você tem o desejo de ajudar, procure o Dimas aqui, procure a Amandinha. Fala assim: olha, eu não gosto de panqueca. Vamos supor, você não gosta de panqueca, mas você tem o desejo de ajudar.
procure o Dimas e ajude da forma que você pode. E Deus vai te abençoar, porque você está abençoando a casa de Deus, para que outras pessoas entrem aqui e possam ser abençoados. Então esse desejo do seu coração de abençoar vai fazer com que Deus venha abençoar a sua vida. E desde já eu quero lhe agradecer por isso. A cada um, irmãos aí que já tem depositado, pegou o Pix aí, irmão, pela internet. Olha, nós estávamos aqui no culto, no último culto, não é, pastor Paulo? E o irmão, pela internet, ele já pegou o Pix ali, ele já depositou, irmão. Algo maravilhoso. Então essa internet é uma ferramenta maravilhosa que Deus preparou para nós. E que Deus possa abençoar a sua vida. Eu já falei demais, né, pastor? O senhor vai vir aqui orar, eu mesmo faço a oração. Hoje ele me castigou, hein? Quando eu cheguei aqui, ele falou assim: você vai fazer primeira parte, você vai orar e você vai pregar. Eu falei: nossa, pastor, só eu. O povo não vai querer mais nem olhar para minha cara de tanto que eu falei. Mas Deus é bom e maravilhoso, né, irmãos? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, aí está o teu povo, ó Deus. Eles vieram aqui, Senhor, porque tem o desejo de te adorar, de te servir. Se bem que cada um de nós temos algo, Senhor, a te pedir, e que o Senhor vá de encontro a essa necessidade do teu filho, da tua filha, como o Senhor foi de encontro à necessidade daquela mulher, Senhor, daquela viúva. Deus, venha dar uma oportunidade para o meu irmão, para a minha irmã, aleluia, que estava pensando em desistir, estava pensando em parar. Aquele que estava, Deus amado e santo, meio morto e espiritual, o Senhor está dando uma oportunidade na noite de hoje, eu acredito. Aquele jovem, aquela jovem, Senhor, que abandonou a tua casa, está nos assistindo hoje e entrou no mundo das drogas, da prostituição, da perdição. Deus dá uma nova oportunidade a esta pessoa. Aleluia, que o fogo do teu Espírito Santo possa ir neste momento lá, Senhor, queimando toda esta impureza, Deus, e dando para ele força, para ele prosseguir a te adorar, Senhor. Deus amado e santo, dá mais uma oportunidade para esta pessoa. Dá mais uma oportunidade para esta mãe se alegrar, Senhor, ao ver o teu filho, aleluia, se erguer, se levantar. Pai, abençoa de forma especial e gloriosa a cada um dos meus irmãos, Senhor. Ouve a oração que eles têm feito a Ti, que eles têm colocado, aleluia, diante do Senhor. Quem sabe, Deus amado e santo, pedindo, aleluia, algo de especial para uma outra pessoa, eles usando de compaixão com alguém, Senhor. Ouve o clamor do teu filho, ouve a oração da tua filha e responde com chave de ouro para que teu nome seja exaltado e glorificado. Deus, nós estamos neste lugar porque nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Nós queremos estar junto contigo, mas faz de nós, Senhor, humildes, simples, compassivos, ó Deus, como aquela multidão que tiveram compaixão daquela mulher, e que cada dia nós venhamos parecer mais contigo, Senhor. Pai amado e santo, abençoa o meu irmão, a minha irmã de forma especial. Visita a minha mamãe lá no interior da Bahia, Senhor. Ó Deus amado e santo, aleluia, abençoa, Senhor, aquele tratamento que ela está fazendo, tão difícil e caríssimo, Pai, mas eu sei que tudo está no controle das tuas mãos. Eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Venha nos levar em paz para o nosso lar, Senhor. Que essa noite nós venhamos ter uma noite de paz, uma noite de bênção, embaixo da tua graça. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, na certeza da tua resposta. Amém e amém.
Que a paz de Deus, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam amém. Vão em paz em nome de Jesus e seja abençoado para a glória do Senhor.